Oi pessoal, boa tarde. Eu pensei em várias formas criativas para começar esse vídeo e essa foi a mais legal que eu consegui. Então, gente, o que eu queria chamar a atenção de vocês por uma coisa bem séria. E eu queria encorajar vocês a orarem pelo nosso congresso estudantil desse ano, que vai acontecer entre 23 e 26 de junho, no feriado de Corpus Christi, lá em Salvador. Mas então, quando a gente fala sobre orar pelo congresso, todo mundo concorda, mas eu acho que é algo muito difícil de praticar, porque relativamente o congresso ainda está um pouco longe e a gente tem várias coisas para fazer, várias outras atividades aqui se concentrar. Pelo menos para mim é difícil. Mas uma coisa que me ajuda bastante é pensar na maneira como Deus valoriza a intercessão. E eu queria compartilhar com vocês algo que eu estava pensando e refletindo recentemente acerca do livro de Êxodo. Na verdade, a reflexão começa lá em Gênesis 49, quando Jacó está morrendo, e antes de morrer, ele abençoa os seus 12 filhos. Quando Jacó abençoa os seus 12 filhos, ele profetiza acerca do futuro de cada tribo, de cada uma das 12 tribos de Israel que os seus filhos representavam. E Deus usa Jacó para falar, para dar detalhes sobre como vai ser o futuro deles. Deus já tinha dado uma promessa para Abraão de que ele seria uma grande nação e aquele momento ali está sendo um pouco mais claro e mais específico. E aí sim, a gente pula para Êxodo 33. Deus havia usado Moisés para libertar o povo de Israel do Egito e Moisés estava guiando esse povo até Canaã. Moisés ele subiu ao monte para falar com Deus e ele ficou ali por 40 dias. O povo então começou a se cansar de esperar e fez um bezerro de ouro e começou a adorar aquele bezerro de ouro. Deus ficou muito irado e aí ele diz para Moisés, lá no versículo 9 do capítulo 33, ele fala assim para Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então a gente vê nesse momento aqui, quando Moisés intercede pelo povo diante de Deus, E pelo que a gente vê na Bíblia, sobre o caráter de Deus, eu acredito que Deus estava sendo plenamente verdadeiro quando disse que ia destruir o povo e que ia recomeçar a partir de Moisés. Eu também acredito que Deus sabia que fazer isso implicava em que as promessas que ele havia feito a Jacó não se cumpririam. Porque se ele recomeçasse a partir de Moisés, que era da tribo de Levi, não havia como as promessas sobre a tribo de Judá, a tribo de Efraim e assim por diante se cumprirem. Então, a gente vê nesse momento como é que a intercessão de Moisés foi usada para que a palavra de Deus e as promessas de Deus se cumprissem. E isso me diz muito, claro, sobre a soberania de Deus, porque Deus é soberano e ele permitiu que Moisés fizesse isso. E me diz também muito sobre a maneira como Deus valoriza a intercessão. Quando oramos, a gente pode ser canal de Deus para que a palavra de Deus se cumpra. Não que Deus precise de nós para isso, mas Ele escolhe fazer isso através de nós, E eu desejo, quando eu penso no congresso, eu desejo ver estudantes sendo levantados para construir movimentos espirituais em todos os lugares. E eu sei que esse congresso que a gente vai fazer tem muito a ver com isso. Eu quero que Deus transforme vidas nesse congresso, que Deus nos leve ao arrependimento, que Deus nos leve a depender mais dEle. E eu quero experimentar mais do amor e do poder de Deus nesse tempo. Eu quero que Ele faça muito mais do que eu imagino. Essas coisas estão no meu coração, apesar de eu estar lendo aqui agora. E se Deus realmente quer fazer isso, se Deus realmente quer fazer tudo isso que a gente tem sonhado, eu acredito que o primeiro passo, o primeiro estágio, é nos levar a clamar por essas coisas. É nos levar a orar por essas coisas, Jesus prometeu, lá em Mateus 18, 19, Ele prometeu assim:
Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, essa é uma promessa que Jesus traz para a gente e é assim que a gente deve caminhar. Eu acredito nessas coisas e eu queria perguntar se vocês também acreditam. E se vocês acreditam, a gente pode se juntar a Deus em oração nisso. A gente pode se juntar a Deus num clamor por essas coisas. E eu creio que Deus vai fazer, vai cumprir, vai nos usar para cumprir as promessas dele. Porque o congresso é a partir de nós, mas a gente sabe que tudo depende de Deus. E a gente precisa orar realmente como se todas as coisas dependessem de Deus. Então, obrigado pela atenção, um abraço, até mais.